Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildades. Inscreva-se, curta. Sempre estarei explorando aqui os limites das crenças dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. A história de Hermes, uma das figuras mais intrigantes da mitologia grega, é repleta de aventuras, astúcias e simbolismos que atravessam séculos e continuam a nos fascinar. Figura multifacetada, Hermes era, antes de tudo, o mensageiro dos deuses, mas sua influência ia muito além desse papel. Ele personificava o comércio, a comunicação, o furto criativo e a transição entre mundos. Ao explorarmos sua narrativa, mergulhamos num universo em que a velocidade e o engenho se entrelaçam com a arte e a cura, revelando a complexidade de um Deus que transita entre extremos, mas permanece essencialmente unificado. É sua fluidez que nos revela que, em meio à rigidez das estruturas, há sempre espaço para a sagacidade, o improviso e a leveza. Hermes nasceu no Monte Olimpo, filho de Zeus, o rei supremo dos deuses, e de Maia, uma das discretas Pleiades que habitavam os céus. Desde os primeiros instantes, revelava uma inteligência excepcional e uma curiosidade incansável, traços que o distinguiriam de outros imortais. Ainda bebendo da inocência, escapuliu do berço no mesmo dia em que veio ao mundo. Podia ser apenas um bebê, mas seus olhos já brilhavam com o fulgor de quem sabe os caminhos da criação e da transformação. Esse ímpeto inicial revelou seu destino: passear pelos portões proibidos, mover-se entre o plano divino e o humano, questionando limites e redesenhando fronteiras. Em um movimento quase simbólico de criação e provocação, a primeira parada de Hermes foi uma caverna onde encontrou uma tartaruga. Com a astúcia que seria sua marca, transformou razão em arte, achando beleza no imperfeito. Raspou o casco e criou a primeira lira. Assim nasceu um instrumento que se tornaria símbolo eterno das artes, da música, do equilíbrio entre sorte, emoção e proporção. Mal terminada a lira, seu espírito inquieto o levou a outra aventura, e dessa vez a vítima foi o rebanho sagrado de Apolo. A imagem desse pequeno deus furtando vacas e escondendo suas pegadas entre folhas é muito mais do que travessura. É uma declaração simbólica de que, até o que é sagrado, pode ser reinterpretado à luz da criatividade e do inesperado. A fúria de Apolo ao perceber o roubo não foi pouca, pois ele era o deus solar, guardião da ordem e da música. Ao exigir que Hermes devolvesse seu rebanho, inaugurou-se o primeiro confronto entre rivalidade e diplomacia, entre o silêncio e a palavra bem colocada. Hermes, com sua leveza dialética, tentou amenizar o conflito com astúcia, espalhando histórias e trocadilhos engenhosos. Até que, no toque final da generosidade, ofereceu-lhe a lira, fruto de sua arte imediata. De sinfonia de escândalo, o episódio tornou-se pacto de harmonia. Apolo, encantado, aceitou a criação de seu meio-irmão e o laço entre eles se fortaleceu, mostrando que a persuasão criativa e a beleza têm poder de transformar inimigos em aliados. Essa habilidade nata de negociar, encantar e unir rivalidades foi uma característica que marcou toda a vida de Hermes. Não demorou muito para que ele passasse a ser reconhecido como o deus do comércio e das transações, símbolo da capacidade de transformar relações em trocas mutuamente benéficas. Ao ser consagrado como mensageiro dos deuses, Hermes ganhou atribuições que ninguém mais poderia exercer de forma tão orgânica. Sua velocidade e perspicácia tornaram-no ideal para transportar recados entre os territórios divinos, enquanto sua natureza plural permitia que ele funcionasse como ponte entre diferentes realidades, sem jamais perder a própria identidade. As lendárias sandálias aladas que Hermes usava, presentes que pareciam ter nascido diretamente da sua essência, permitiam-lhe voar ao sabor dos ventos e cruzar sem obstáculos os limites do Olimpo, do mundo mortal e mais tarde do reino dos mortos. Além de mensageiro,
tornou-se o deus que garantia a proteção aos viajantes e comerciantes. Guardião da passagem, vigia das encruzilhadas. Era sua função assegurar que quem empreendesse uma jornada fosse ouvido e amparado, respeitado nos negócios e abençoado nos encontros com o desconhecido. Porém, mais do que apenas justo, Hermes era astuto, dotado de uma habilidade refinada para enganar, não por maldade, mas por necessidade e criatividade. Em um de seus atos mais célebres, auxiliou Perseu na difícil missão de matar Medusa. Apresentou-lhe uma espada forjada para quebrar a pele fria do monstro, um escudo que refletia a imagem petrificante e sandálias aladas para escapar após o ataque. Cada ferramenta era uma metáfora viva. Rápida ação, reflexão segura e saída elegante. A pura codificação do ideal hermético. Ao fornecer esses itens, Hermes mostrava sua solidariedade com os esforços humanos, ao passo que preservava sua liberdade criativa e invisível. No entanto, foi com seu caduceu, o bastão mágico envolto por duas serpentes, que Hermes consolidou sua imagem de mediador. Ele não só usava esse símbolo para resolver disputas, como também o empregava para abençoar a cor dos justos. O caduceu era, assim, uma extensão de seu espírito conciliador. Serpentes que se entrelaçam simbolizando a comunhão de opostos, a superação das diferenças e a cura decorrente do equilíbrio. Nesse sentido, Hermes era sobretudo um arquiteto do entendimento, símbolo da arte de unir e levar a paz entre divergentes, entre saberes, entre mundos. A ligação de Hermes com os mortais reforçava sua aura benevolente. Muitos viajantes se dirigiam a ele em preces silenciosas, pedindo proteção para jornadas difíceis, sucesso em rotas comerciais e até em disputas lógicas e judiciais. Sua popularidade cresceu por conta da combinação de proximidade, porque agia diretamente no cotidiano deles, e sabedoria, pois entendia as leis que regiam a vida em constante movimento. Hermes se tornava, assim, uma figura de confiança, um amigo entre os deuses, sempre pronto a estender a mão ou oferecer o apoio invisível que desatava nós em momentos cruciais. Como mensageiro oficial do Olimpo, Hermes foi responsável por anúncios decisivos, de guerras, alianças e mudanças de status entre os imortais. Era ele quem trazia a ordem do outro mundo à realidade humana, e por isso carregava um poder extraordinário. Unir aquilo que parecia preto e branco com aquilo que habitava às margens do cinza. Mais surpreendentemente, Hermes era também o guia das almas nos seus últimos passos terreno, o psicopompo que levava os mortos ao submundo, assegurando que sua passagem fosse atravessada com dignidade. Mesmo diante do domínio sombrio de Thanatos, ou da majestade impenetrável de Hades, Hermes nunca cessava de agir com respeito, assegurando que os mortos não ficassem à mercê das sombras. Essa função dual, entre vida e morte, fez de Hermes uma figura única, capaz de transitar entre extremos com naturalidade. Ele não apenas conduzia Orfeu em sua descida ao mundo inferior para resgatar Eurídice, como presenciava a presença do luto, da espera, do arrependimento e da redenção. Nessa missão, Hermes mostrou que seu papel jamais era apenas factual, mas profundamente simbólico. Estabelecer conexões invisíveis que permitissem comunicação entre aqueles separados pelo véu da morte. Essa faceta revela a essência mediadora e compassiva do Deus mensageiro. Sua participação em conflitos épicos, como na Guerra de Troia, reforçou sua reputação de Deus invisível e refinado. Em momentos decisivos, Hermes circulava pelos bastidores dos combates, guiava heróis, escondia mensageiros, revelava estratégias, mas jamais aparecia em evidência, pois sua força estava no invisível. Era o ar que movia as velas da galera e o sussurro que demovia a espada. Ele se projetava na jornada alheia, mas sem ser visto. Intervinha sutilmente, mas de forma decisiva. Assim, mostrava que a sabedoria perspicaz vale muito mais do que a glória ruidosa. Quando os romanos incorporaram essa figura divina em seu panteão, chamando-o de Mercúrio, não fizeram mais do que traduzir sua essência para outra língua e cultura. E mesmo com o passar dos séculos,
O símbolo continuou vivo. Mercúrio tornou-se patrono dos mercados, dos caminhos, das cartas e contratos, dos encontros formais e informais. Seu caduceu, reinterpretado pela medicina e pelo comércio, permanece até hoje como selo de cura e equilíbrio. Ainda assim, Mercúrio conserva a face sorridente do ilusionista, que oferece mais do que vemos, conduzindo-nos a perceber que por trás de cada negócio há desafio e aprendizado. E por trás de cada segredo há uma história a contar. A trajetória de Hermes é, acima de tudo, um convite para refletirmos sobre os próprios limites e as fronteiras que escolhemos atravessar. Ele nos mostra que a vida é feita de cruzamentos, de momentos em que devemos escolher entre persistir ou mudar, entre argumentar ou silenciar, entre introspecção e comunicação. Hermes, por sua travessura criadora, nos ensina que a inteligência muitas vezes reside em dançar com o incerto, entrar no terreno do imprevisto e sair dele tecendo acordos com aquilo que parecia oposto a nós.